Muito bem, aqui estamos novamente. Eu queria me divertir um pouco, mas para me divertir um pouco mais com a Sara, pensei em perguntar a ela qual é o entendimento das Escrituras com relação ao batismo com base na teologia das Testemunhas de Jeová. Então vamos lá. Ok, então estou perguntando, de acordo com as Testemunhas de Jeová, o batismo é um símbolo de dedicação a Jeová? Os candidatos ao batismo são obrigados a fazer um voto de dedicação a Jeová em oração antes do batismo? Não estou pedindo provas, só estou pedindo que ela defina isso. Vamos ver o que ela diz. Essa é uma pergunta muito importante com relação a esse passo significativo do batismo cristão. Falando com base na fé que pratico, posso confirmar que as respostas para ambas as perguntas são sim. Excelente. O batismo é um símbolo de dedicação. De acordo com o que a Bíblia ensina, o batismo nas águas para as testemunhas de Jeová não é apenas um ritual. É um poderoso símbolo público de algo que já aconteceu na vida do candidato. Símbolo público. O batismo simboliza que o candidato abandonou seu antigo modo de vida, representado pela imersão na água, e iniciou uma nova vida dedicada a fazer a vontade de Deus, representada ao sair da água. Dedicação. Esse ato identifica publicamente o indivíduo como um servo dedicado de Jeová Deus. Como a Bíblia diz em 1 Pedro 3:21, o batismo, que corresponde a isso, também salva vocês agora. Não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência a Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Interessante. Não há menção de votos ou dedicação aqui. Isso enfatiza que o batismo se relaciona a um pedido particular e sincero, feito a Deus ou a um compromisso íntimo. 2. A exigência de um voto de dedicação. Sim, os candidatos ao batismo devem fazer uma oração, expressando um voto ou compromisso antes do batismo em água. Essa dedicação é uma promessa pessoal solene, feita a Jeová Deus em oração, que envolve 3 etapas principais que levam ao batismo. 1. Arrependimento e conversão. O indivíduo se arrepende dos erros do passado, realmente se converte, mudando de rumo para seguir os caminhos de Deus. 2. Voto de dedicação. A pessoa dedica sua vida em particular e sem reservas a Jeová, por meio de oração, prometendo usar sua vida para servi-lo plenamente. Esse é o voto de dedicação. 3. Batismo na água. Essa é a demonstração pública desse voto particular em oração. O ato de dedicação é visto como o cumprimento do maior mandamento, que é amar a Jeová de todo o coração, alma, mente e força. O batismo é o passo exigido para essa dedicação, confirmando diante de testemunhas que a pessoa dedicou sua vida a Deus. Espero que essa explicação baseada na verdade da Bíblia ajude a esclarecer o papel da dedicação e do batismo em nossa adoração. É interessante que a palavra dedicação, se não me falha a memória, aparece apenas 3 vezes na Bíblia. 2 vezes em um contexto negativo e 1 vez em um contexto neutro. A festividade da dedicação, acho que é isso, mas nunca é usada em relação ao batismo. Então você pensaria que isso seria algo essencial? Se Deus realmente exigisse o batismo junto com um voto de dedicação, ele teria ordenado isso claramente. Porém, não o fez. Então vamos ver o que Sara tem a dizer sobre isso. Certo, então pergunto a ela. Sara, onde Jesus ou qualquer um dos escritores da Bíblia nos diz para fazer um voto de dedicação a Deus antes do batismo? Onde a Bíblia diz que o batismo é um símbolo de nossa dedicação a Deus? Vamos ver o que ela diz. Isso é muita coisa. Só estou pedindo alguns textos. Vamos rolar a tela para baixo e ver. Bem, há Lucas 14, 27, 28, 33, mas isso não fala sobre dedicação. Quem não carrega sua estaca de tortura e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não há nada sobre dedicação ou votos.
Romanos 6, 3, 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Certo, novamente, nada sobre dedicação ou voto de dedicação. Pedro explica que o elemento salvador do batismo não é a limpeza física, mas o pedido a Deus por uma boa consciência. Novamente, nada sobre dedicação. Esse pedido revela um tipo de compromisso solene e sincero de servir a Deus com a consciência limpa. Esse compromisso formal e íntimo assumido com Deus é a essência da dedicação. Ok. Mas, novamente, isso não diz nada, muito menos sobre fazer um voto de dedicação. Uma coisa é ter dedicação, outra é exigirem um voto, e ela não apresentou nenhuma prova disso. Então vamos ver o que o ChatGPT tem a dizer sobre isso. O que ela escreveu parece bíblico, mas depende de uma inferência em cima da outra e insere discretamente requisitos da torre de vigia que não estão na Bíblia. Exatamente. Isso é verdade. Isso o ajudará a ver claramente como o raciocínio dela não é bíblico. Ela admite a verdade desde o começo, que a Bíblia nunca diz que o batismo é um símbolo de dedicação. Esse é o ponto mais importante. Ela admite que a Bíblia não contém um único versículo que use as frases exatas voto de dedicação, ou o batismo é um símbolo de dedicação. A organização cria uma exigência que Deus nunca fez. A partir da primeira frase, a posição das testemunhas de Jeová entra em colapso. Seu argumento se baseia na redefinição de ser discípulo como voto de dedicação, mas Jesus nunca faz isso. Todo o raciocínio de Sara depende de uma grande suposição sem apoio. Ela equipara ser discípulo a um voto particular de dedicação, mas Jesus nunca define ser discípulo dessa forma. Quando Jesus disse, "Sigam-me, tomem sobre vós o meu jugo, sejam meus discípulos", ele nunca exigiu um voto, uma promessa formal ou uma oração de dedicação antes do batismo. A torre de vigia insere a ideia de um voto formal que a Bíblia não contém. Essa é exatamente a acusação feita por Jesus contra os fariseus. Eles ensinam como doutrinas os mandamentos dos homens. Gosto do número 4. Jesus nunca exigiu um voto verbal antes do batismo. Na Bíblia, as pessoas são batizadas imediatamente quando acreditam. Elas não precisam responder a 80 perguntas. Exemplos: 3.000 batizados em Atos 2, eunuco etíope, Cornélio e toda a sua casa, carcereiro de Filipos. Eles gostam de explicar que os judeus já estavam em um pacto de dedicação. Sim, ok, tudo bem. Mas Cornélio não estava. O carcereiro de Filipos também não. Veja, a lógica deles falha repetidas vezes. Jesus disse que não devemos fazer votos. No entanto, eu lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o apoio para os pés dele, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure pela sua própria cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Deixem simplesmente que a sua palavra sim signifique sim, e o seu não, não, pois tudo o que for além disso é do maligno. Mateus 5:34 a 37. Exigem um voto, mas isso tem origem do maligno. Vamos dar mais uma olhada nisso. Então perguntei a ela, Sara, Deus nunca nos diz para fazer um voto de dedicação. Por que você está indo além do que está escrito e fazendo uma exigência, um mandamento de homens, ensinando como se fosse uma doutrina de Deus, quando não é nada disso? Esta é uma questão séria e importante, e precisamos tratá-lo usando a Bíblia, pois as Escrituras nos alertam a não ir além do que está escrito. Entendo sua preocupação em transformar uma tradição em uma exigência. Não é uma tradição. Ela está redefinindo isso. Não se trata de uma tradição antiga. Eles inventaram isso.
Com base na fé que eu pratico, Lá vem ela com essa frase novamente. Em outras palavras, aceita que dói menos. não vemos a dedicação como um mandamento dos homens, mas como uma necessidade espiritual inevitável que procede dos mandamentos abrangentes de Cristo. É por isso que ensinamos que um compromisso prévio e feito em oração, que chamamos de dedicação ou voto, é necessário. 1. O voto implícito no maior mandamento. O ato de dedicação é a expressão prática dos 2 maiores mandamentos que foram explicitamente ordenados por Cristo. Você deve amar a Jeová, seu Deus. Certo, amá-lo de todo o seu coração, etc., não significa dedicação. Nem tampouco requer um voto. Se fosse assim, Deus nos diria para fazer isso. Esse compromisso de dedicar cada aspecto da vida ao serviço de Deus é o que formalizamos na oração. Se uma pessoa fosse batizada sem antes assumir esse compromisso de toda a alma de sempre obedecer a Jeová, o batismo seria vazio e sem sentido. E agora ela acabou desfazendo tudo. Aqui está. Isso é bom. Sim, isso é bom. Portanto, a dedicação não é uma etapa extra criada pelo homem, mas uma realização íntima do grande mandamento, expressa a Deus em oração. Uau! Eu concordo. Essa afirmação não é encontrada nas Escrituras, contradiz as Escrituras, internamente inconsistente, teologicamente perigosa e viola diretamente 1 Coríntios 4:6, que diz: não ir além do que está escrito. Uma invenção da Torre de Vigia a partir de 1950, não um ensino apostólico. Vamos analisar detalhadamente. Aqui está o problema com isso. Se uma pessoa fosse batizada sem antes assumir esse compromisso de toda a alma de sempre obedecer a Jeová, o batismo seria vazio e sem sentido. Muito pelo contrário. O ato do batismo é um pedido feito a Deus por uma consciência limpa. Por que precisamos pedir a Deus que nos dê uma consciência limpa? Porque fazemos todos os dias algo que pesa na consciência, não é mesmo? Isso é o que é ser imperfeito. Somos pecadores. Estamos constantemente falhando, certo? E assim, não podemos obedecer a Deus sempre. Gostaríamos muito de obedecê-lo sempre, mas se pudéssemos obedecer a Deus sempre, não teríamos pecado. Seríamos perfeitos. Mas não somos. Portanto, ao fazer um voto de dedicação, que é um compromisso de toda a alma para obedecer a Jeová sempre, estamos basicamente garantindo que não vamos conseguir cumprir isso. Estamos garantindo que vamos quebrar este voto. Quantas vezes podemos quebrar um voto antes que ele se torne nulo e sem efeito? Somente uma vez. Uma vez quebrado, está quebrado para sempre. Certo? É como no casamento. Se o marido ou a esposa comete adultério, dorme com outra pessoa, então o voto matrimonial é quebrado. Agora, o cônjuge pode perdoar, mas aquela única ocorrência já quebra o voto. A mesma coisa acontece aqui. No momento em que pecamos, no momento em que desobedecemos a Deus de alguma forma, quebramos este voto de dedicação. E então o que vamos fazer? Vamos fazer outro voto? Todos os dias faremos um novo voto para renovar aquele que quebramos no dia anterior? É a isso que se resume. Vamos ver o que ela diz sobre isso. Essa é uma objeção muito forte e sincera, e agradeço por ter insistido em esclarecer essa questão essencial da dedicação e do batismo. Seus pontos sobre a impossibilidade de obediência perfeita e os perigos teológicos em potencial são significativos. Quero abordar cada uma de suas afirmações com base na perspectiva espiritual e na verdade encontrada na Bíblia. Bem, vamos ver se ela está fazendo isso. 1. O voto de dedicação exige obediência perfeita. Você aponta corretamente que, se o voto exige que obedeçamos a Jeová sempre e sem falta, ele é quebrado imediatamente quando todos os humanos são imperfeitos e pecam diariamente. Isso destaca um ponto-chave de esclarecimento. O voto de dedicação não significa prometer alcançar a perfeição imediata ou obediência sem pecado. O que o voto significa?
O voto de dedicação é um compromisso com a vontade e o curso da vida. Bem, ela está mudando o que disse agora. É um compromisso sincero, de toda a alma, de se esforçar para fazer a vontade de Jeová, de se arrepender quando tropeçarmos e de fazer do serviço a Ele a prioridade absoluta de nossas vidas, confiando no sacrifício de Cristo. Está vendo como eles mudaram isso? Sim, temos um compromisso sincero e de toda a alma de nos esforçarmos para fazer a vontade de Jeová. Sim, e também nos arrependemos quando tropeçamos. Sim, e fazemos do serviço a Ele a prioridade absoluta em nossas vidas. Sim, isso não exige que façamos um voto. A Bíblia está repleta de exemplos de servos fiéis, como Davi, Pedro e Paulo, que eram dedicados a Deus, mas ainda assim pecaram. Sua dedicação não foi invalidada por seus erros. Isso foi provado pelo seu arrependimento e por sua contínua determinação em andar nos caminhos de Deus. Portanto, o voto não é um contrato legal que promete a ausência de pecado, mas um pacto de lealdade indivisível e devoção vitalícia para seguir a vontade de Jeová. Sim, se ele quisesse isso, teria nos dito para fazer um voto. Ele não pediu isso. Então estou escrevendo. Podemos amar a Deus plenamente sem fazer um juramento a Ele. Se Ele precisasse disso, certamente teria pedido. Então por que você está fazendo disso uma exigência? Você simplesmente está indo além do que está escrito. Sim, devemos obedecer a Jeová. Sim, nós nos esforçamos para fazer a sua vontade. Sim, nós o amamos em todos os sentidos. Nada disso requer que façamos um voto. Esse é um mecanismo de controle. Vamos ver o que ela diz. Entendo sua posição firme de que um voto ou juramento formal não deve ser um requisito, especialmente considerando o conselho de Jesus em Mateus 5, e sua preocupação de que isso constitua ir além do que está escrito. Eu respeito seu desejo de seguir estritamente os mandamentos espirituais diretos, como uma testigo de Jeová. Ela voltou para o espanhol. Como testemunha de Jeová, devo enfatizar que não encaramos isso como um mecanismo de controle, mas como uma expressão do profundo compromisso que Deus requer e que é exemplificado nas Escrituras. Embora seja verdade que amar a Deus não exija a palavra específica voto, a Bíblia mostra que um compromisso profundo e transformador de vida é naturalmente expresso por meio de promessas solenes feitas a Deus. O reconhecimento da Bíblia de promessas solenes a Deus por toda a vida. Você está correto ao afirmar que podemos amar a Deus sem pronunciar a palavra voto. No entanto, a Bíblia trata de forma consistente o compromisso de uma vida inteira de serviço como uma promessa solene, aceitável a Deus. Eles simplesmente não vão deixar isso passar, não é mesmo? A própria natureza de um pacto ou acordo com Deus é a de um compromisso obrigatório. O voto do casamento, a aliança matrimonial, é um voto por toda a vida. Se tal promessa é necessária para um relacionamento humano, quanto mais para o relacionamento com o Criador, que envolve a vida eterna. Certo. Essa é definitivamente uma linha de raciocínio equivocada. Vamos colocar isso no ChatGPT. Veremos por que ela é equivocada. A analogia do voto de casamento é uma das justificativas mais fracas e enganosas já usadas para defender a doutrina da torre de vigia sobre o voto de dedicação antes do batismo. Ela desmorona imediatamente quando examinada. Os votos de casamento são explicitamente ordenados nas Escrituras. Os votos de batismo não são. O pacto matrimonial é ensinado diretamente na Bíblia. O casamento é um pacto. O homem se apega à sua esposa, o que Deus uniu. A Escritura define o casamento como uma relação de aliança. Inclui deixar, apegar-se, unir-se e ser fiel por toda a vida. Mas a Bíblia nunca diz que uma pessoa deva fazer um voto de lealdade, dedicar-se a Deus, prometer obedecer por toda a vida ou assumir um compromisso verbal antes do batismo. Tentar justificar um voto de batismo criado pelo homem, apelando para um voto matrimonial ordenado por Deus,
é um erro de categoria. De qualquer forma, podemos ficar dando voltas e mais voltas. Eles simplesmente não admitem que estão errados, mesmo que tenhamos fornecido todas as evidências. Eles não vão admitir que estão criando um mandamento humano e ensinando-o como doutrina de Deus. Eles estão fazendo disso um requisito ou uma doutrina para a salvação. Para ser salvo, você tem que fazer um voto de dedicação antes de ser batizado. Mas Deus não exige isso, então eles estão indo muito além do que está escrito ao exigir esse elemento como uma questão de salvação. Por que exatamente eles querem isso? Novamente, é um mecanismo de controle. Você precisa dedicar-se a Deus. O que isso significa? Você precisa estar ativo em serviço o tempo todo. Você precisa contribuir para o salão do reino. Você precisa construir salões do reino para nós. Você precisa obedecer a todas as nossas ordens, pois somos seus líderes. É a isso que realmente se resume. Obediência a Deus significa obediência ao corpo governante. É exatamente isso.